Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e o nosso autor de hoje é o Antônio Basílio. Ele já está aguardando para conversar conosco, mas primeiro vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é a violência e a autoviolência, a morte entre os servidores da segurança pública. Primeiramente, Antônio, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigado, Cida, pela atenção e carinho da editora. Eu sou Antônio Basílio, sou psicólogo, né? E essa obra foi a origem de um mestrado em Sociologia na UFBA. Eu trabalho com saúde mental na Hospital da Bahia há cerca de 20 anos, né, lidando com situações de depressão, uso abusivo de álcool, suicídios, né? E vendo o quanto a ação da força policial tem reverberações na vida íntima do policial, familiar. Então, esse livro, de alguma forma, para mim foi uma catarse mesmo, uma exposição, uma busca da compreensão desses fatores, às vezes, invisíveis à sociedade. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, Antônio, conhece um pouco mais da tua trajetória também, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar, então, sobre essa tua obra. Esse desejo de escrever de maneira mais fluente e literal é algo antigo em mim, né? A gente termina o mestrado e, às vezes, fica lá na prateleira, um trabalho que foi de uma energia, um gasto intenso, e nessa busca por um start, uma energia que me levasse a escrever, ou reescrever, ou revisar essa dissertação, eu encontrei no Instagram. Em certo momento, eu encontrei essa proposta de transformar, né, uma dissertação, uma tese, ou um TCC, em um livro. E com a minha obra, ela tem um pouco do literário, porque ela caminha um pouco pela obra de João Paulo Ribeiro, Santos de Adúlio, né? Na verdade, o meu desejo maior a dissertação era desse tom literário, mas a busca da cientificidade, o roteiro, os caminhos da ciência, às vezes nos faz cumprir alguns ritos que são catedráticos, acadêmicos, mas ficou contida a minha ideia literária de fazer a imersão na literatura para explicar um pouco a realidade do policial militar na Bahia. Perfeito. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Antônio, que é a violência e a autoviolência, a morte entre os servidores da segurança pública. E agora vamos falar de fato, então, sobre essa obra. Antônio, conta pra gente um pouco do teu processo de escrita, teu processo de pesquisa e também eu gostaria que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. E esse trabalho ele tem sua origem realmente nessa encontro da psicologia com a sociologia, né? Psicólogo já com certo tempo de trabalho na Polícia Militar, em um mestrado em sociologia, ciências sociais, eu precisei de alguma forma fazer uma compreensão do entorno, da realidade da cidade, do estado, para chegarmos à compreensão de que esses enfrentamentos na Bahia, né, isso gera, de alguma forma, um constante conflito quando a ação policial, que é uma ação de proteção, ela se torna uma ação de força, e os contentores, os demandistas são da população. Somos irmãos. E isso a gente percebe com o tempo o sofrimento. Então, a escrita foi nessa densidade. E o encontro com a obra de João Paulo Ribeiro, de Getúlio, foi, de alguma forma, um caminho que me fez compreender, às vezes, o quanto a literatura, na sua riqueza de criação, ela nos traz verdades, nos traz dados, nos traz sentimentos e compreensões que, às vezes, no dia a dia, no contato com o social, nas leituras, a gente não encontra nos jornais. A literatura tem essa riqueza, tem essa força. E o personagem de Getúlio, ele me trouxe uma reflexão sobre a própria vida e as crises que os policiais vivem. Então, esse livro ele traz
essa, essa compreensão de um invisível estado de consciência que os policiais que atuam no enfrentamento à violência, e essa violência, de alguma forma, quando ela é contra a própria população, muitas vezes, que no confronto entre policiais e indivíduos contentores, até facções, tem uma população ali no entorno, e a gente percebe que a capacidade de reagir a isso transforma muito a compreensão que o policial tem de vida e de morte. E essa coisa do, às vezes, ter que usar a força letal para proteger a si e aos outros, ganha dimensões que vão além da compreensão e controle do policial. Quando a gente pega para avaliar, e está no livro, esse conflito, né, de quantas forças políticas, interesses, preconceitos, né, relações raciais estão ali presentes nesse contexto, e o policial é um elemento de alguma forma é visto como um fascínora, às vezes é visto como violento, e a gente percebe, ao avaliar o nível de suicídio entre policiais, drogadição entre policiais, comprometimento das relações familiares, separações, adoecimento, absenteísmo é muito alto. Isso denota que alguma coisa nessa relação de lidar com a violência, principalmente o fenômeno morte, que é muito pouco estudado, gera um sofrimento. Nós sabemos que pessoas que são agredidas sofrem também a alta violência, mas o agressor, muitas vezes, que usa a força, ainda que legal, ainda que de um entorno ético, né, para cumprir uma missão, isso gera um sofrimento muito grande. Perfeito. E agora fica o convite à leitura da obra, então, do Antônio Basílio, que é A Violência e a Autoviolência, a morte entre os servidores da segurança pública. Aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, eu gostaria que tu falasse agora sobre ela. E como é que foi a tua experiência junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Eu fiquei muito surpreso, né, com as opções que foram dadas. Quando você vai para uma editora, ela abre um leque de possibilidade de escolha, né, da capa, da contracapa, da orelha, sempre dialogando. Foi muito fácil esse contato, esses encontros, apesar da distância entre a Bahia e o Sul, né, foi muito fácil, a linguagem fluiu bastante. Na construção da capa, eu tinha um entrave, porque eu não queria usar símbolos corporativos, para não parecer que essa obra é só da Bahia. Quando a gente fala em polícia militar, fala em polícia, segurança pública, esse fenômeno da violência e auto-violência é no mundo todo. A gente estuda, às vezes, na dissertação que foi feita, estuda outras corporações, outras polícias, outros militares também, de enfrentamento. A gente percebe esse sofrimento, percebe esse adoecimento por conta da necessidade de propor ou de tentar manter a sociedade em equilíbrio e segurança. Então, a capa, eu tive a opção de escolher o que me pareceu mais ampla, mais universal, me pareceu interessante nas suas cores e dimensões, né, do negro com o vermelho, que é um pouco dessa condição da obscuridade e às vezes do sangue que flui, pareceu muito interessante e simbólica do que estava sendo proposto na escrita, né? Que uma escrita, às vezes, apesar de ser cientificista, tem uma metodologia, ela tem ali muito do humano, né? Muito das minhas reflexões, até porque eu sou filho de um policial, então, desde criança, esse sofrimento do policial, por ser meu pai um soldado, um cabo, esse sofrimento do policial militar, de alguma forma, sempre me acompanhou nas preocupações quando eu via meu pai, às vezes, estressado, confuso. E hoje eu compreendo ainda mais, após cursar todo o processo de ter um policial da ativa nas ruas, e agora, próximo à minha aposentadoria, algumas coisas podem ser ditas, né? Podem ser reveladas, até que a nossa maturidade nos permita. E esse livro, para mim, com a ajuda da editora, eu digo que é o primeiro livro. É um dos primeiros, já estou com mais 2 livros sendo encaminhados, até porque a ideia desse primeiro livro é mostrar os problemas, mostrar as dores. A sociologia tem muito disso, né, de trazer uma realidade. E eu estou agora já com um outro livro, tentando encontrar caminhos, né,
caminhos para minorar os efeitos, para conscientizar o policial, refletir sobre políticas públicas. Tendo em vista que o próprio livro agora, quando eu pego a dissertação e faço um prefácio, faço uma apresentação, eu já me refiz, já sou uma outra pessoa do que escreveu há cerca de algum tempo. Eu começo a já trazer no próprio livro algumas opções ou possibilidades de lidar com esse sofrimento. Então, isso já é um aperitivo no meu próximo livro, se Deus quiser, com a editora, né, já trazendo algumas práticas que fizemos nesses 20 anos de psicologia, né, com policiais militares, e a Bahia tem esse referencial criativo. A Bahia inventa muita coisa, né, novidades, inspirações, construções, e essa Bahia pioneira, ela tem a ideia também de, nesse próximo livro, se Deus quiser, ainda esse ano, no feriano, fazermos uma orientação de ações em psicologia, em regulação emocional, para que possa ampliar essa vertente de possibilidades de como lidar com o sofrimento humano. E um policial assertivo, um policial equilibrado, um policial, de alguma forma, consciente da sua situação racial, né, e vai ter condições de melhor lidar com a sociedade, e termos uma paz realmente, eu diria assim, mais robusta, e não uma paz tão frágil, e a todo instante nós estamos vendo o uso abusivo da força, o policial sem os recursos, sem as condições de fazer frente a essa tensão emocional que é lidar com segurança pública, o policial, o guarda municipal, porque essa obra, a gente pensa em polícia, mas é por vigilante, é por guarda municipal, é o policial federal, o policial rodoviário, esses agentes que lidam, de alguma forma, com a vida em risco, né, até jurando por a vida em risco. Isso tem um preço muito grande em termos mentais e também emocionais. E eu acredito que temos que encontrar um caminho para isso. Acho que o livro traz a crítica, o livro, nesse momento, traz as angústias. E minha proposta agora é nessa possibilidade de continuarmos o trabalho com essa editora para apontarmos algumas soluções sem nos indignarmos, talvez, com algumas posturas, algumas práticas corporativas. Eu estou agora fechando meu tempo de corporação, estou me aposentando daqui a alguns meses, na perspectiva de me dedicar de maneira mais intensa a essa escrita, né, e com o apoio dos companheiros que continuam trabalhando e minorando e dando informações que possam apontar caminhos. Essa é a proposta. Perfeito. E, Antônio, para quem está nos assistindo, que se interessou pela tua obra, como que eles fazem para adquirir? Nós temos alguns exemplares, eu tenho interesse em fazer um lançamento aqui na Bahia, né, agora no mês de abril, eu estou tentando buscar um momento e um caminho, e nós estamos cobrando no Amazon, né, está no Amazon, a editora me deu uma orientação, uma força, esses encaminhamentos que às vezes nos parece estranho, mas foi muito interessante. Assim que estava pronto o digital, a editora me encaminhou para que nós fizéssemos um lançamento. Já está na Amazon, né? A obra possa ser adquirida e aí, a partir daí, até discutida, né? Para que a gente possa estar aprimorando. Mas é uma leitura boa, é uma leitura densa, mas com muito coração, muito afeto, certo? A gente sabe que escrever, muitas vezes, nos faz pensar melhor, refletir melhor a nossa própria vivência. Esse livro traz isso, um policial militar, um psicólogo, que é um pai de família, que também é um filho, e se vê como negro, né, um homem negro na Bahia, onde nós temos hoje uns dados alarmantes, onde a Bahia aparece como estado no Brasil em que acontecem mais mortes por intervenção policial. A Bahia supera, infelizmente, superou nos últimos 2 anos, a quantidade de mortes em enfrentamento policial, São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Então, essa questão de lidar com a força letal na Bahia hoje é um problema. E olha que essa obra já tem um tempo, mas a angústia nossa é reduzir essa letalidade e trabalhar com a corporação mais próxima da comunidade. Perfeito,
fica novamente o convite à leitura da obra do Antônio Basílio. E para a gente fechar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de fazer uma publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Eu como sonhador que agora concretiza esse sonho, eu sei que não é um passo pequeno, é um passo ainda de insegurança, mas a gente percebe a força, né? É bom que as pessoas valorizem o que escrevem, valorizem o que estão ali depositando, né? Em um papel, em um computador, que às vezes nos parece tão fora da lógica, mas quando você relê uma dissertação depois de 2, 3 anos, tem coisas nesse trabalho, tem coisas na sua obra que a gente só percebe quando nós nos transformamos. E às vezes o transformar é após a conclusão. Quando isso ganha pés e mãos e caminha sozinho, que uma obra publicada ela vai caminhar sozinha agora. A gente percebe, lógico, sempre tem alguns erros, algumas coisas que não são compreensíveis agora, mas a obra literária é, de alguma forma, um parto, né? Um parto em que você pega uma criança e bota no mundo, ainda como pai, como mãe, e vai aprendendo com ela. Então, eu recomendo, quem tiver um material que está lá esquecido, faça essa releitura, faça um prefácio, né? E vamos perceber o quanto as pessoas hoje precisam desse conhecimento, o quanto nós nos sentimos felizes em estar sendo observado de maneira criteriosa e carinhosa para o outro. Eu acho que escrever um livro é um ato de amor, de carinho, né? Acho que ela se torna realmente uma obra de arte quando ela ganha esses contornos e ganha o mundo. Eu sei que nós temos a prática de fazermos as dissertações, teses, às vezes apenas um espaço no armário ou um calço para alguma peça, mas eu digo ao senhor, por mais que pareçamos às vezes trabalhoso, mas com uma editora colaborando, orientando, né? Essa coisa que medrou de nós, por dificuldade e sacrifício, é muito importante. Eu passei muito tempo sem conseguir abrir minha dissertação, acho que houve um trauma. Eu terminei, fechei, entreguei e não quis mais ter contato com a dissertação, até porque falar de morte, suicídio, falar de situações densas, e hoje eu volto, releio e compreendo, né, que as condições de mestrado e doutorado são muito sofridas, né, essa exigência de tempo a cumprir, de leituras. Eu escrevi, acho que chega de 400 páginas em dissertação e tive que reduzir, às vezes, a 100, 120 páginas para caber dentro do que os professores e orientadores queriam. Então, muita coisa sobrou, muita coisa que eu escrevi está guardada. Então, às vezes, essa compilação agora, com a liberdade que você tem de escrever, facilita. Logicamente, ensino primeiro nível, já digo, ele é experimental, mas me deu forças para já estar produzindo de maneira embrionária. Às vezes, esse start, se deixar brotar, esse abrir de portas, e nos faz, às vezes, perceber. Eu acho sim que fui um escritor. Hoje eu tenho a concepção que eu sou um escritor nato que estava embotado pelas vivências, necessidade de trabalhos em outros campos. Mas as experiências postas, que estão sendo agora reconstruídas, me fazem muito feliz. É uma espécie de terapia escrever hoje para mim. É uma terapia muito gostosa. Que bacana. Fica então a mensagem do Antônio para você que ainda não fez a tua publicação. Não deixe aí o teu conhecimento guardado no fundo de uma gaveta ou até mesmo na estante de uma universidade. Antônio, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado a Cida, obrigado a todos os componentes da editora Freiriano. Viu? Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Muito obrigada, e a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar não somente com a tua pesquisa, mas com a tua vida também, por que não? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.